Olá, alunos da disciplina de português da turma de sétimo ano. Hoje daremos início à correção das atividades feitas no livro referente às páginas 20, 21, 22, 23 e 24. Conforme solicitado, em relação à transitividade verbal, o enunciado pede para que leia o trecho do cordel e sublinhe, as formas verbais apresentadas nos trechos. Portanto, segue aí, referente aos termos sublinhados: castiga, racha, deixei, parte e nasci. A letra B ele pede para que veja quais dessas formas verbais elas precisam de um complemento para ter sentido completo. Então ele pede para que assinale essa alternativa. Então, conforme o correto, é o termo castiga, racha e deixei. A letra C, ele pergunta quais são os complementos dessa forma verbal. Então, o complemento de castiga e racha é o chão. Já o complemento de deixei é o meu coração. Dando continuidade à letra D, ele pede para que veja quais dessas formas verbais não precisam de um complemento para ter sentido. Portanto, os termos são parte e nasce. Já a letra F, ele pergunta qual é a falta do complemento dessa forma verbal que prejudica o sentido da oração. Portanto, não, pois a ação da forma verbal parte e nasce, ele apresentam sentidos completos. Já a questão de número 2 é uma questão de pergunta pessoal, portanto, não temos uma sugestão orientada para vocês, mas, conforme vemos durante as aulas, poderemos discutir essa relação em que vocês respondem em pessoalidade. Então, a terceira questão, ele pede para que lessem dois trechos do texto e observasse as formas verbais destacadas. Então, ele traz aí na letra A, sobre o termo destacado, ele pergunta qual o sujeito do verbo botar no trecho A. Então, aí o sujeito referente é ninguém. Já na letra B, qual o complemento que deve desse verbo no trecho? Ele pergunta qual é o complemento desse verbo nesse trecho. E aí ele vai dizer que é defeito. Na letra C, qual é o sujeito da forma verbal brincar no trecho B? Ele deixa claro aí que o sujeito é desinencial. É possível saber que se trata do autor César Obeide. Na letra D, qual o complemento desse verbo nesse trecho? Então, portanto, aí fica estabelecida a resposta com conhecidos provérbios. A letra E, vocês devem aí assinalar o trecho em que corresponde o complemento do verbo botar não é introduzido por preposição, enquanto o complemento da forma verbal brinca é introduzido pela preposição com. A quarta questão, ele tem aí essa manchete e ele vai trazer alguns questionamentos, como a letra A, ele vai querer saber a forma verbal entrega tem quantos complementos nessa frase. Portanto, são dois complementos. Esses são material escolar e uniforme, e aos alunos da rede municipal de ensino. A letra B, a resposta referente, o segundo, aos alunos da rede municipal de ensino. Portanto, aí ele deixa estabelecido que o complemento introduzido aí por preposição é a preposição aos. Já sobre objeto direto e indireto, nós temos aí esse poema a ser lido e ele vai trazer aí algumas questões. Uma resposta de uso pessoal, que também poderemos discutir, e a letra B. Quais são os complementos dessa forma verbal em destaque? Então, os complementos são fios e os fios. A letra C, ele vai perguntar se são necessários introduzir
o uso de preposição. Portanto, fica estabelecido aí que não deve ser introduzidos o uso da preposição. No segundo, sobre objeto direto e indireto, ele traz aí um texto referente a uma pergunta. Gosta do Harry Potter? Né? O SP vai ganhar uma hamburgueria inspirada no bruxinho. Então ele traz aí nos termos. Qual é o complemento da forma verbal de Harry Potter? Esse complemento é introduzido por preposição? Sim, pela preposição de. Já na próxima questão, ele traz aí sobre uma crítica exposta na tirinha, que também é de uso pessoal, e depois a letra B. Ele vai perguntar para vocês qual a forma verbal entende empregada no segundo quadrinho, é transitiva ou intransitiva. Portanto, ela vai ser aí intransitiva, pois não precisa de complemento para ter um sentido completo. E a letra C, portanto, vocês devem assinalar aí o termo transitiva direta. Dando continuidade, a letra D, ele vai perguntar qual é o complemento dessa locução verbal. Ele vai dizer um livro, uma natureza. Na letra E, vocês devem colocar aí a resposta do objeto direto, pois não é ligado ao verbo por uma preposição. A letra F, vocês devem responder referente ao enunciado que o complemento é de natureza. Essa forma verbal é transitiva indireta, pois está ligada ao verbo por meio da preposição de. Portanto, ficaremos por aqui com a nossa correção e quaisquer dúvida que vocês tenham durante as aulas, vocês podem perguntar para discutirmos no passo a passo.